Você é do time reformar ou construir? Já começa esse vídeo contando pra gente aqui nos comentários de qual time você é. Meu nome é Angélica Pampolini, eu sou arquiteta. E eu sou Rafael Duran, engenheiro civil patologista. E hoje a gente vai contar tudo pra vocês sobre a reforma da casa antiga. Lá no Instagram já tá rolando o diário da obra dessa reforma, mas aqui vocês vão saber tudo nos detalhes mais de pertinho. Então, sem enrolação, bora pro vídeo? Primeiro ponto é o porquê que eles decidiram conservar aquele imóvel, reformar ele, e por que eles não decidiram jogar tudo no chão e fazer tudo do zero de novo. Os clientes procuraram a gente porque é um imóvel da família, moram lá já há muitos anos e gostam da localização, do espaço, mas é uma casa que ela era dividida, tinha uma parte na frente e uma parte atrás e eles moravam atrás. Ela inclusive tinha duas entradas, então era uma casa, a casa da frente um dia ela foi alugada e ali servia de depósito mesmo, não tinha mais utilidade. E eles queriam interligar essas duas áreas, só que eles não sabiam como. Eles estavam na dúvida se fazia ali no meio uma sala, se colocava uma escada, eles ainda não sabiam como resolver aquele pepino, mas queriam continuar ali. E isso é até normal da gente ver, porque a casa foi construída há 30, 40 anos atrás, passaram-se várias fases da vida, reformas, mudanças, e aquilo que a gente está vendo hoje, né, antes da gente começar a reforma, é meio que o resultado de 40 anos de mudanças, né? A parte principal era conseguir aproveitar o máximo possível, mas dando a impressão que aquilo tudo era uma coisa só. Exatamente. E justamente a parte que tinha mais problemas era a parte da frente. A pessoa que entra na casa, ela via aquela parte que não estava tão legal e depois estava a casa lá atrás. E essa parte da casa lá atrás tinha alguns cômodos que não tinham janela efetivamente. Era uma iluminação meio através de outro ambiente, então não era tão iluminada, não era bem ventilada. Então tinham alguns problemas que precisavam ser realmente solucionados para que o ambiente ficasse legal. Isso tudo porque a casa foi se transformando ao longo dos anos e acabou virando meio que um mutante, né? Ela originalmente não foi pensada para ser daquele jeito, mas foi se adaptando ao longo dos anos, passou por algumas reformas, mas no frigir dos ovos, nenhuma reforma tão ampla como a que a gente está fazendo agora. Exatamente. Né? Os clientes realmente investiram em projeto e estão investindo numa obra para ser definitiva, fazendo da forma certa. A parte de trás, pela visita inicial que a gente fez, a estrutura estava bastante legal, não tinha nenhum sinal de problemas. Agora a parte da frente já não tinha esse mesmo visual. A gente sabia que ia ter um probleminha a mais ali, que ela estava visualmente com algum problema de infiltração, pesado, né, de estrutura, então a gente sabia que ia ter que investir um pouco mais ali. E qual que foi a grande jogada do projeto? A gente conectar essas duas partes, mas trazendo a parte social da casa para frente. Então essa área da frente que estava com mais problema, a gente trouxe a parte social da casa, então a gente vai fazer sala integrada com a cozinha, sala de estar, jantar, vai ser um ambiente mais amplo. A parte da despensa, vai ter um banheiro social e vai ter um quarto de hóspedes ali também, para ficar nessa área social. E aí a gente conecta com um corredor, com uma escada leve, para o segundo pavimento, que vai ser a parte íntima. E como que a gente resolveu o problema lá atrás da falta de iluminação e ventilação? Em uma parte da casa, né, uma parte do imóvel lá atrás, a gente desconectou do muro, que ela era grudada no muro nos dois lados. Então a gente desconectou uma parte, fez um vão de iluminação, virou um jardim de inverno, vai ter iluminação e ventilação cruzada, tanto na parte do escritório, quanto na parte da suíte, né? A gente vai ter o closet, vai ter uma outra suíte, então vai ficar um espaço muito confortável para a família, bem iluminado, bem ventilado e totalmente diferente. Funcional, cumprindo os objetivos que eles querem. Inclusive, isso foi um ponto muito importante do projeto. Queremos coisas funcionais com baixa manutenção. Vamos investir em esquadria de alumínio? Vamos, porque ela não vai dar problema pra gente depois. A gente quer uma coisa que a gente vai investir agora e a gente não quer mudar. Então, vamos investir em portas melhores, em revestimentos que sejam bom custo-benefício. Não adianta a gente investir demais em uma coisa se a gente não vai ter retorno. E de fácil manutenção, porque ninguém quer ficar limpando a casa o dia inteiro. Uma parte que ficou bem legal do projeto é que a área gourmet que eles já tinham, a gente não mexeu, a gente está conservando ela toda. E meio que ela ficava no meio das duas casas. E a Angélica bolou um corredor de acesso, né, a área íntima, que é os fundos, tem um corredor que acessa a área comum, vamos dizer assim, a área de convivência, que é a casa mais da frente. Esse corredor, ele tem porta dos dois lados. Ou seja, você consegue fazer, num caso de festas, por exemplo, um acesso direto pela garagem, atravessa de uma porta para outra, né, atravessando, cruzando esse corredorzinho, e os seus convidados conseguem ir direto para a área gourmet, sem nem precisar passar por dentro da cozinha, da sala de estar e tudo mais. E da mesma forma, deixando essa porta interna aberta, você consegue integrar toda essa área de sala de estar, cozinha, com a área gourmet também. Então é um projeto super funcional,
porque você abrindo e fechando portas, você integra ou não diversos ambientes e cria um fluxo legal, né? Então vai de acordo com o que eles sentirem que é o mais confortável. Se você chega com compra na garagem, né, carro cheio de compra, você entra direto por esse corredor e vai para cozinha, para despensa e tudo mais. Então você tem essa possibilidade. Ou chegou de uma festa, cansado de noite, você quer ir direto para o quarto, você entra nesse corredorzinho e vai direto para a parte íntima. Então ficou muito legal essa solução. E aproveitando a área gourmet que já existia, estava bem reformadinha, bem legal. Inicialmente a gente tinha colocado só uma porta, né, que era da área social para a área gourmet, e só janelas para o lado da garagem. Mas foi um pedido dos clientes que tivessem as duas portas, porque eles acharam muito legal que tivesse esse fluxo mesmo, que para facilitar para eles no dia a dia. Então são coisas que a gente foi adaptando também. O projeto é legal que a gente consegue mostrar a solução e faz o cliente pensar em possibilidades que antes ele não tinha, né? E agora ele está vendo de uma outra forma e está querendo ainda melhorar. Então são potenciais em reforma que às vezes a gente vê, né, que pode ser feito e que o cliente inicialmente não tem essa visão. Agora falando de perrengues de obra, né? Quando a gente começou a fazer as demolições, a gente começou pela casa da frente, né, que é a mais antiga, a gente já se deparou pelo fato de que não tinha estrutura alguma, não tinha pilar, não tinha viga. Ele era todo construído com um tijolinho maciço, aqueles bem antiguinhos, sabe? Aí a gente viu que não tinha estrutura, né? Então a gente já teve que correr atrás de um projeto de um reforço estrutural com vigas metálicas. Só que quando a gente começou a descascar também o reboco das paredes, a gente viu que estava por completo degradado. Né? Então a gente não estava contemplando isso no orçamento, mas o cliente também achou de bom senso a gente renovar todo o reboco da casa, interno e externo, e isso a gente achou que era muito importante porque a própria estrutura das paredes de vedação, os tijolinhos, já estavam muito deteriorados. Então a massa de assentamento entre um tijolinho e outro já estava bem ruimzinho, esfarelando. Então com esse reboco que a gente fez, ele ia ter uma função estrutural também, vocês já ouviram falar nisso? É um reboco que a gente faz com malha de aço. Então a gente vai posicionando as malhas de aço em pontos importantes e faz esse reboco de uma maneira que ele vai integrar os tijolinhos que já estavam meio soltos, meio bambos, e vai reforçar aonde ele precisa. Então você vai dar a gente chama de, você vai dar uma rigidez para a casa, né? E estruturalmente a gente combinou estrutura de concreto armado com estrutura de aço. Então uma infinidade de soluções a gente teve que propor para conservar aquela casa antiga da maneira que a gente queria. A gente achava que em toda essa parte da casa tinha laje, e não era em toda a parte. A gente teve que fazer complemento de laje também, fazer essas emendas estruturais. São conhecimentos, diversas áreas que a gente tem que ter conhecimento para fazer uma reforma desse porte. Toda a parte das instalações hidráulicas também a gente teve que refazer tudo. As passagens estavam obstruídas também. Pela idade da casa também, a gente já tinha passado a norma, né? Não atendia mais. A gente está renovando tudo para atender a demanda atual, porque há 40 anos atrás, muitas coisas também não existiam. Não tinha uma lava-louças, não tinha air fry, então a parte elétrica também, né? A gente precisa rever. São muitos equipamentos que a gente usa hoje em dia. E temos outros tipos de filtragem também nas caixas de esgoto, né? Caixa de passagem que a gente precisa ter para atender também às normas atuais. Reforma é uma caixinha de surpresas, né? Rafael tá falando aqui, né, desse problema das paredes que a gente achou, da falta de estrutura, né? A gente já começou a quebrar a parte de trás também, então a gente também vai fazer alguns reforços estruturais. Apesar da estrutura tá muito boa, mas como a gente vai fazer algumas demolições, a gente vai precisar fazer uma reestruturação dela. Reformar é uma coisa que tem que ser muito segura, tem suas peculiaridades, né? A gente não pode sair quebrando só e fazendo da nossa cabeça. A gente tem que fazer uma coisa muito bem pensada. E é assim, a gente pode começar aqui com um orçamento hoje, e aí na hora que a gente começa a mexer, a gente pode encontrar várias coisas escondidas ali que a gente não via, tá lá por dentro da parede, tava quietinho, tava fazendo nada, mas a pessoa, na hora que ela vai usar, ela vai ter um problema. Mas e aí? A gente falou um monte de coisa sobre essa obra, mas e aí? Por que eles decidiram encarar esse desafio, né, de reformar, readequar todos os ambientes, ao invés de simplesmente passar um trator lá, derrubar tudo e fazer do zero uma casa nova, né? Por que eles decidiram isso? Bom, o primeiro dos fatos é o custo, né, pessoal? É muito mais barato você reformar aquela casa que já atende em alguns fatores para eles, do que simplesmente jogar tudo fora e refazer de novo. Para fazer uma casa do mesmo tamanho da que eles vão ter, eles iam gastar pelo menos 50% a mais. E por que a gente pode dizer isso sem sombra de dúvidas? Porque, querendo ou não, a gente está fazendo reforço, está refazendo reboco,
Mas pensa, a gente não está tendo que mexer com fundação a princípio, seria um baita gasto. Imagina o custo para demolir, também é um custo significativo. Tem também o custo das alvenarias, a gente está aproveitando. Tem o custo também de projeto, né, aprovação do projeto. E a gente tem que pensar também que quando você vai fazer um projeto totalmente do zero, você vai ter que reaprovar ele todo na prefeitura, né? Você vai ter que entrar com ele na prefeitura, isso leva tempo. Então os clientes eles não queriam passar por esse tempo. E aqui em BH, infelizmente, às vezes você vai ter que esperar ano para ter aprovação, para passar por todo o processo de prefeitura, aprovação de projeto, alvará. Lá como a gente está só readequando os cômodos internamente, a gente já pode começar a fazer sem a necessidade de ter um alvará de construção, como no caso de uma construção do zero, né, André? E aí, vale a pena construir ou reformar? Depende. Depende porque você vai ter um imóvel legal para conseguir fazer a reforma na localização que você quer? Depende, né? Você vai achar na localização um lote vazio? Ou então você vai ter que demolir casa que tá lá, casas grandes às vezes, para ir colocar a casa do seu jeito? Reforma, você sempre vai ter reformar um ambiente aqui, um ambiente ali. A gente pode reformar até a casa por fora também. Mas ainda assim é uma reforma, tem coisas que não dá pra você jogar tudo no chão. Pé direito, por exemplo, né? A altura do cômodo é uma coisa que é meio limitante numa reforma. Agora, uma casa nova vai ser do jeitinho que você quer realmente. Você tá começando ali desde o início. Aí você pode brincar com tudo que é coisa no projeto. Reforma vai ter suas limitações. Então, tudo tem que ser análise, né? De investimento, de localização, possibilidades, tempo. E é legal também analisar o potencial daquela construção no sentido de projeto, né? Porque tem umas construções, às vezes, que são muito divididinhas, ou tem os cômodos já muito pequenos, que às vezes para você realmente integrar, não vai ficar uma coisa legal, e você ainda vai ter que fazer um acréscimo muito grande. Então, às vezes, realmente não vai valer a pena você reformar aquele imóvel. Ou você já vê que ele tem uma estrutura muito frágil, ele já está cheio de problemas, de fundação. Então, aí realmente cabe uma avaliação de um arquiteto e um engenheiro, né? Coloca aqui nos comentários quais outras obras vocês querem saber, o que mais vocês querem que a gente fale, que a gente gosta de trazer sempre uma novidade por aqui. Todo dia lá no Instagram tem atualização dessa e de outras obras, então se você quer reformar ou construir, já segue a gente lá no Instagram, o Casal da Construção. Então, bora pra obra!